Olá, muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma Evangelho-terapia, aqui pela Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, a FREBEM, situada aqui em Nova Russas, no Ceará. E nesse primeiro momento eu gostaria de convidar todos para que a gente possa levar o nosso pensamento até o nosso Mestre Jesus e através dos nossos guias, mentores espirituais, que possam nos auxiliar nesse momento, trazendo discernimento, abrindo as gavetas do conhecimento, auxiliando o nosso irmão a trazer a inspiração para que esse conteúdo possa alcançar os nossos corações e as nossas mentes. Que Jesus continue abençoando a todos nós, agora e sempre, que assim seja. Passo a palavra, nosso mestre Mazionel Pereira, se apresente e fique à vontade. Boa noite a todos os meus queridos irmãos, é um prazer muito grande estar com vocês, da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, a minha estreia com vocês, né? Já fui trabalhador do GEP, Grupo Espírita Paulo Estevam, durante mais de 30 anos, como palestrante, como estudos, também na Federação Espírita, né? Hoje também pertence ao grupo GEV Luz, aqui de Fortaleza, ao CEFA, e também a Casa do Caminho, Casa da Caridade, a qual também faço parte do grupo de palestrantes. E vim aqui, junto com vocês, aprender um pouquinho mais sobre o que a doutrina dos Espíritos nos ensina com relação, hoje, ao tema, a influência dos Espíritos sobre nós. Um tema bastante arrojado, é um tema que busca muito nossa reflexão com relação às nossas ações e os nossos pensamentos. E eu começo um pouquinho voltando na história do Espiritismo, né? Porque as pessoas têm que entender que é o seguinte, o Espiritismo não é uma coisa do século XIX para cá, da época de Kardec, né? Desde que o mundo existe, que o mundo é mundo, que sempre existiu espíritos, já que o mundo foi criado pelo nosso Criador, nosso Pai Maior, e ele teve o cuidado de criar os dois mundos, o mundo material e o mundo espiritual, né? Então, desde que as civilizações existem, existe esse tráfico de ir e voltar ao mundo, encarnando e desencarnando, né? Somente no século XIX foi que Kardec conseguiu fazer de uma maneira maravilhosa, imbatível, que foi a codificação, né? Ele criou essa codificação que a gente pode chamar nada mais, nada menos do que ele criou o método de se comunicar entre os dois mundos. Criou a codificação espírita e, com isso, está nos proporcionando, de uma forma muito clara e objetiva, uma forma de se comunicar entre os dois mundos, coisa que já acontecia desde a era antes de Cristo, já era uma coisa que a natureza já nos permitia, não é verdade? Mas uma das coisas que tem acontecido muito do século XIX para cá, que é uma situação que necessita muito que as casas tenham cuidado, é a forma como ela é colocada, né? Porque as pessoas estão pensando que espiritismo e espírita é a mesma coisa. Tem os espíritas, tem o espiritualismo e tem o espiritismo. São coisas bem diferentes. Para a gente poder entender um pouquinho melhor, o espiritismo, ele não é uma coisa definida apenas para quem é espírita. O espiritismo é uma coisa muito mais abrangente, aonde se cria não só o momento religioso e humano. Espiritismo é um conjunto de princípios, de leis que adquire conhecimento sobre o mundo espiritual e a relação do mundo material. Essa é a linha que cria o espiritismo, né? O que não é um privilégio dos movimentos espíritas ou dos espíritas, porque espiritismo
e espírito existe em todas as categorias das religiões. É uma coisa que já é bastante estudada com relação a isso. Tanto é que, se a gente voltar no tempo, nós que somos um pouquinho mais, vamos dizer assim, antigos, Hollywood já tinha feito alguns filmes anteriormente ao filme da minha geração, que era Ghost. Ele já tinha criado o filme Os Outros e O Sexto Sentido. Não sei se vocês já tinham ouvido falar, né? E, com isso, já vinha demonstrando como era utilizado esse movimento entre espírito, espiritualismo, né, e espiritualidade. Na época dos nossos ancestrais, os nossos amigos índios, eles já tinham essa forma de conexão com os espíritas. Através de quê? Kardec, na revista, acho que 1858, ele já publicava que tudo vinha da natureza, tudo era propício e vindo através da criação da natureza. E com isso foi se criando outras formas. Apenas Kardec foi a única pessoa que conseguiu criar de uma forma mais direta e objetiva, criando a codificação de uma forma que fosse clara para todos nós hoje compreender o movimento. Entendeu? Essa era a função que ele tinha na época com relação ao desenvolvimento e à criação disso aí. Quando a gente fala, mas, Nasionel, como os espíritos influenciam a vida da gente? Aí eu vou dizer para vocês, através dos nossos pensamentos. Kardec, através dos seus estudos de todas as épocas em que estudou sobre a doutrina espírita para a codificação dele, ele releu vários outros livros que tinha anteriores para que ele pudesse chegar a essa denominação. Então, nós somos os causadores dessa conexão sobre obsessão, que pode ser causada por encarnado e desencarnado, como desencarnado para encarnado, e também de desencarnado para desencarnado, como também acontece entre encarnados e encarnados. E como é que isso se sucede? Exatamente porque nossos pensamentos, através do magnetismo que somos, atraem todos os nossos irmãos que por um dia passaram pela vida da gente de uma forma direta ou indiretamente, saudável ou não. E como humanos que somos, vivendo num mundo de provas e expiações, muitas vezes nós não aprendemos a amar nossos familiares, nem tampouco os nossos inimigos. E com o desencarne desses irmãos um pouco menos atualizados no mundo moderno com relação ao amor, cria-se o ódio, o rancor, a inveja, o orgulho. E quando nós partimos dessa vida para o mundo espiritual, levando com essas dores dentro do nosso próprio espírito, nós acabamos recolhendo dentro de nós a satisfação de ver esses irmãos partirem. O que, consequentemente, vai atrair todos eles de uma forma dolorosa. Porque, ao desencarnar, nossos irmãos, muitas vezes, não estão preparados religiosamente para fazer essa passagem para o mundo espiritual. E a conexão da dor, do sofrimento e a perda do corpo material causa uma dor insuportável. E com isso vem o quê? As lembranças das dores que sofreu no mundo encarnado. E daí eles partem para buscar a revanche dos irmãos que ficaram. Mas eles são culpados disso? Não, somos nós o culpado, porque nós, através dos nossos pensamentos, que aí é uma carga transitória perigosa no mundo atual, né? Nós usamos o nosso pensamento de que forma? Para que essas obsessões possam ocorrer. Pensamos de formas equivocadas, pensamos em vingança, pensamos em ódio. E aqueles irmãos que muitas vezes nem têm coligação nenhuma, nem conexão com a gente, mas estão vivenciando esse mundo ainda de provas e expiações, estão ligados a esse magnetismo. E ao passarem próximo ao nosso campo magnético,
vão sentir os nossos pensamentos, os nossos desejos. E, consequentemente, o que é que eles vão fazer? Eles vão trazer para dentro desse campo aquele ódio, aquela dor que eles estavam sentindo. E vão nos incorporar no nosso campo magnético através desses pensamentos. Por isso que a doutrina espírita nos ensina com bastante ênfase o orar e vigiar, ou vigiar e orar. Porque os nossos momentos hoje que estamos vivendo, meus irmãos, é muito perigoso para nossas mentes. São muitas dores, são muitos sofrimentos. São muitos irmãos partindo através das dores. Hoje nós vivemos num mundo onde o maior número de suicídio está praticamente aqui no nosso país. Nós temos uma quantidade altíssima de suicídio por dia. E todos esses irmãos que partiram, que estão partindo, estão sofrendo. Não reconhecem ainda o Espiritismo ou a doutrina espírita como uma forma de acolhimento. E, consequentemente, eles não aceitam a partida e querem permanecer nesse mundo ainda terreno. Buscando através de quê? Através de nós encarnados, uma forma de permanecer vivos ainda nesse mundo. E nós precisamos o quê? Orar por esses irmãos. Nós precisamos vigiar os nossos pensamentos. O plano físico hoje requer muito cuidado. Nós estamos andando em, como a gente chama no popular, pisando em casca de ovos. Porque as feridas humanas são muito maiores do que a gente possa imaginar. O Cristo falou, conhecereis a verdade e a verdade nos libertará, meus irmãos. Mas, infelizmente, não obtivemos ainda essa evolução espiritual. Porque estamos buscando esse conhecimento no mundo material e não no mundo espiritual, não nos preparando para a partida. Nós estamos no mundo material, mas não somos do mundo material. Estamos deixando que o mundo material influencie os nossos pensamentos, as nossas vontades, os nossos querer. Estamos idolatrando aos irmãos que partiram nos seus velórios, mas não os perdoamos. Cristo, na sua consciência maior, quando veio a esse mundo, ele veio no seio da família. E dentro dessa família, ele constituiu toda uma vida de amor, de resiliência, para que nós, aqui nesse plano de vida, possamos fazer o mesmo. Mas nós estamos vivenciando um desamor muito grande dentro das próprias famílias, onde os pais não conseguem mais se entender com os filhos e os filhos não se entendem com o pai. E aí já gera uma conexão de obsessão entre pai e filhos, marido e mulher, irmãos. E no decorrer do tempo, meus irmãos, nós não estamos aqui para ficar. Algum de nós vai partir. E ao partir, esse irmão que levou esse rancor de outro irmão, ou do marido que levou da mulher, e vice-versa, de um filho com pai, um pai com filho, por mais amor que ele acha que tenha, vai sempre gerar uma obsessão. E é um risco muito grande para quem está dentro da doutrina espírita, porque por mais que você trabalhe dentro da doutrina espírita, se você não trabalhar essa reforma íntima, não trabalhar o perdão no seu interior, você não vai conseguir fazer o seu processo evolutivo. Numa sala de estudo que a gente estava há uns dias atrás, a gente conversando, que nós estamos muito mais preocupados em sair do mundo de prova e expiação para o mundo de regeneração do que nos prepararmos para a partida deste mundo. Por quê, meus irmãos? Porque não vai haver uma transição tão cedo enquanto o ódio, o rancor, o mal estiver se sobrepondo sobre o bem, sobre o amor, sobre o perdão, sobre a caridade. A codificação que Kardec fez para nós no século XIX já foi uma fonte de nos facilitar
o entendimento com relação a isso. Mas nós ainda não conseguimos, de forma nenhuma, nos perdoar. E nós temos que, para fazer essa transição, começar a seguir a lei do Pai. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, né? Mas será que a gente está aprendendo a se amar? Será que a gente consegue perdoar aqueles entes do trabalho, de casa, da família, que já partiram de nossas vidas? Os espíritos vão continuar influenciando a nossa mente, a nossa condução nesse mundo, porque nós vamos continuar permitindo que isso aconteça através dessa conexão da obsessão. Tudo isso a gente tem que refletir dentro de uma casa espírita. Frequentar uma casa espírita não quer dizer que você está espírita. Porque você não está praticando as ações da lei do amor e da caridade. E essa lei começa exatamente com você. Quem é seu maior adversário no mundo encarnado? É você. Você cria em você mesmo a sua autodestruição. E quando a gente deixar essa matéria aqui e passar para o outro plano, nós vamos encontrar culpados, vamos nomear culpados e vamos obsediar os culpados, porque se eu não evoluir foi porque fulano não me ajudou, porque meu irmão era assim, porque eu não gostava de ciclano e ciclano atrapalhou meu processo evolutivo. Nosso magnetismo pelo pensamento vai continuar atraindo todas essas mazelas que o mundo possa nos proporcionar. E nós precisamos, de uma forma mais sucinta, aprender as leis que nos foram colocadas. O perdão, dentro da nossa doutrina, se chama reforma íntima, né? Quantos de nós já conseguimos fazer, pelo menos, alguma tentativa de reforma? A busca pelo nosso processo evolutivo para que possamos evitar essa obsessão excessiva que vem acontecendo no mundo de prova e expiação. Para que eu possa passar por esse mundo de prova e expiação e chegar ao mundo de regeneração, eu vou ter primeiro que aprender a me amar, me perdoar, seguir a lei do Pai, amar o próximo como a mim mesmo, para que eu não tenha que ter esse problema de cobranças posteriores de irmãos que partiram. Para isso, a gente tem que fazer um processo seletivo, primeiro, no custo de vida seu, pessoal. Jesus disse, me diga com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Mas no Espiritismo nós temos uma forma diferente de pensar. Me diga o que tu fazes, que eu te direi quem tu és. Esse é o lema do Espírito. Será que nós estamos conseguindo fazer essa caminhada da forma que é necessário fazer? A influência dos espíritos em nossas vidas são causadas por nós mesmos, pela falta do perdão e do auto-perdão. E até quando nós vamos continuar permitindo estar dentro de um centro espírita e não estar praticando a lei maior do amor e da caridade? É necessário que a gente reflita, meus irmãos, qual é a minha conduta moral, minha conduta física, quais os meus exemplos perante aos meus. Hoje, vivemos um mundo onde a guerra está se espalhando para todos os campos, toda hora, todo instante, acontece uma situação pelo mundo que está levando a humanidade à destruição. E quando a gente fala em processo de transição, a gente fala que para quê? Sair do mundo de prova e expiação para o mundo de regeneração, nós temos que acabar com a dor, com o sofrimento, com o orgulho, com a vaidade. E aí a gente vai ter que ter o quê? O amor. O que é que o Cristo veio trazer? O amor. Ele nasceu na família para ser o quê? Fruto do amor. Mas onde é que está o amor no nosso dia a dia? De que forma nós estamos colocando isso? Através do perdão, através dos pensamentos, da nossa conduta moral, da lei de ação. Tudo que a gente quer fazer hoje, nesse mundo atual, é esperando o retorno.
E o Cristo nos ensinou que é fazer o bem sem olhar quem. Assim como o exemplo que nós temos de Francisco de Assis, que é dando o que se recebe. E o que é que eu estou dando na minha encarnação nesse mundo? Qual a minha contribuição perante aos nossos irmãos? Não só encarnados, mas desencarnados que também transitam dentro dos nossos bons pensamentos, que hoje estão aqui nos acolhendo através de suas vibrações, para entender como fazer para perdoar também os seus algozes, que hoje estão encarnados e eles estão desencarnados. O processo evolutivo, meus irmãos, requer muito necessária o autoconhecimento, o auto-perdão. Precisamos vigiar muito os nossos pensamentos, porque eles são exatamente a chave que abre a mente e o coração da gente para esses processos obsessivos. E só o amor constrói, só o amor é luz, só o amor nos liberta. E esta prática é uma forma de resiliência que a doutrina espírita nos chama e nos convida todos os dias à prática através do Evangelho. Através dos exemplos. O não julgar é um outro processo de obsessão muito forte. Hoje nós temos uma facilidade muito grande de ver defeitos nas pessoas e julgá-la como se fosse a pior de todas as pessoas do mundo, e muitas vezes nós não sabemos nem o que passa por aquela pessoa. Qual o seu momento de vivência? Há uma necessidade muito grande, meus irmãos, da gente refletir nesse momento onde o mundo está se transformando num pavio de pólvora, muitos desencarnes acontecendo através de suicídios, guerras, doenças, drogas. Tudo isso são processos obsessivos causados pela ganância, do poder. E se nós temos hoje uma quantidade de irmãos encarnados, nós não sabemos nem quantos milhões tem desencarnado, rodeando cada um de nós por dia, com diversos pensamentos, entrando no nosso campo magnético, procurando buscar dentro do campo da gente uma forma de perdão, uma comunicação que nos traga a consciência do perdão. Porque quando a gente perdoa os encarnados, os desencarnados também vão sentir esse mesmo padrão, vão dizer, eu também devo perdoar, porque esse nosso irmão aqui tem paciência, tem resiliência, pratica a paz, pratica o perdão, e com isso serve de exemplo para esses irmãos que estão precisando disso. Mas nós olhamos os nossos irmãos como adversários, não como um necessitado. A influência dos espíritos em nossa vida são muito maiores do que a gente pensa pelas nossas frequências, pela nossa invigilância no nosso pensamento. A vossa alma é um espírito que pensa, não que ignorais, mas muitos pensamentos vos acodem a um tempo sobre o mesmo assunto. E não é raro o contrário uns aos outros. Pois bem, no conjunto deles sempre serão a mistura de ódio e raiva. Porque essa é a dor maior do espírita quando ele não está preparado para fazer a passagem. Quantos irmãos estão dentro de uma casa espírita, meus irmãos, mas carregam dentro de si o ódio, o rancor, a inveja? E aí eu pergunto, o que fazer com esses irmãos dentro da casa espírita? O que fazer da vivência espiritual? Que o que nos liberta é exatamente o conhecimento. E eu repito, quando Cristo disse, conhecereis a verdade nos libertará, porque ele disse que a verdade não está no mundo, está dentro de cada um de nós. A nossa verdade, ela é individual. O nosso progresso, a nossa libertação é individual. O nosso amor é individual.
mas nós estamos precisando rever esses conceitos, né? Para que possamos ter pensamentos mais seguros sobre esse processo evolutivo, que no momento não tem sido satisfatório, tenho certeza, para o mundo espiritual. Para vocês terem ideia, nós já encarnamos e desencarnamos milhões de vezes. E dessas vezes todas que nós já fomos e já voltamos, nós trazemos em nossa mochila de encarnações, de vidas passadas, sobrenomes, pais, mães, irmãos, outros adventos das vidas passadas, sobrenomes de conflitos de vidas passadas. Estão tudo nessa mochila dessa encarnação. E nós precisamos abrir esse zíper e libertar essas dores, esse sofrimento. Entendeu? Nós precisamos encontrar uma forma de libertar esses irmãos que estão também presos na nossa mochila. Segundo uma palestra do Haroldo, disse que a gente já desencarnou, já voltou mais de 200 a 300 vezes. E dessas 200 a 300 vezes nós tivemos sobrenome de pai, de mãe, de avô, tio, primo, amigos, desafetos e outras situações mais onde a gente talvez não tinha conhecimento da doutrina espírita. E está tudo dentro de nós nessa encarnação. E nós temos que buscar o amor para poder abrir esse flechezinho dessa mochila e começar a pedir perdão a um por um. Todos aqueles que a gente acha que fomos feridos, mas que também ferimos aos outros. Quando Cristo coloca para nós, amai o próximo como a ti mesmo, é um pedido dele para que a gente se perdoe e perdoe o próximo, para que esse processo obsessivo possa gerar um processo evolutivo e não permanecer no estado estático para uma nova reencarnação. O mundo está pedindo que o nosso planeta passe para um planeta de regeneração, mas a balança está totalmente ao contrário. O peso muito maior ainda é do ódio, é do matar, é o de se vingar, é de apontar os erros dos outros, é a vingança, é as drogas que tomam conta do nosso planeta, as doenças que estão se estourando cada vez mais por falta de amor próprio. E nós continuamos nessa caminhada, meus irmãos, que não é fácil. Por isso que alguns livros, como André Luiz coloca com propriedade, muitos espíritos não querem voltar para encarnar, não. Vem compulsoriamente. Não, você vai ter que ir. Você não cumpriu o que você tinha acordado, agora você vai ter que vir. E nós chegamos aqui, temos a oportunidade de conhecer essa doutrina, que é uma forma de revolução linda, brilhante. Mas nós precisamos praticá-la. Nós precisamos olhar com os olhos do coração todas as adversidades que estão acontecendo em nossas vidas. E nós estamos o quê? Olhando essas adversidades como adversários e não como um processo evolutivo. Problemas não são problemas, são obstáculos a serem vencidos. Por isso que o Cristo disse, a fé remove montanhas. São os obstáculos que nós temos que vencer nessa encarnação, meus irmãos. Quando eu não posso vencer esse obstáculo, eu contorno até o momento que eu possa superar. Mas eu faço isso com amor, com resiliência, com humildade, estender a mão ao próximo. Se o Cristo pede para a gente amar os nossos irmãos como a nós mesmos, nós será que estamos conseguindo fazer esse processo? Que eu acredito que é o processo mais importante da evolução do ser humano, é quando ele aprende a se amar e amar o próximo. Quando ele aprende a perdoar e a perdoar o próximo.
quando ele consegue evoluir dentro das suas adversidades. Mas, infelizmente, nós ainda não estamos conseguindo fazer isso, porque estamos praticando as nossas próprias dores. Estamos criando em nós mesmos os nossos próprios desafetos, as nossas dores, criando obstáculos para o nosso processo evolutivo. Mas nós queremos ir para o mundo de regeneração. Queremos ir para o mundo de expiação. A troco de que eu vou conseguir chegar lá? Será que não está na hora de nós nos despertarmos para que esse processo possa realmente evoluir? O que adianta a gente, volta a frisar essa questão da doutrina espírita, ler e não praticar aquilo que aprendeu? Será que eu aprendi, eu compreendi o que a doutrina nos prega? Essa é uma forma que nós temos que encontrar, meus irmãos, de amenizarmos na nossa encarnação essas influências espirituais. Como eu disse, ela acontece de várias formas. Tanto do desencarnado para o encarnado, como do encarnado para o desencarnado. Quantas vezes a gente tem uma notícia, fulano se foi, e aí o que é que a gente faz? Vai com Deus. Mas a forma que a gente coloca vai com Deus tem um sentido. Quais são os sentidos das palavras que nós colocamos? Como elas saem de dentro da gente e do coração da gente? E esse magnetismo vai chegar a ele. E ele depois vai nos procurar. Assim como vem para nos cobrar, também vem aqueles que vêm, aqueles irmãos mais esclarecidos, pedir nosso perdão. E será que a gente vai entender que essa aproximação dele é uma forma de pedir perdão? A gente está preparado para recebê-lo? Para a gente receber essa intuição de pensar naquela pessoa e dizer: ô, meu fulano, eu não pude estar com você, não pude lhe perdoar, mas que você realmente encontre o caminho da luz, que você encontre a sua felicidade no plano espiritual. De mim não tem nenhum rancor, nenhuma mágoa, só lamento. Será que a gente está preparado para isso? Para reconhecer que mesmo encarnados nós podemos pedir perdão a esse irmão que um dia se foi e a gente não teve tempo de pedir a ele? A influência espiritual é uma situação onde muitas vezes a gente diz: ah, eu estou sendo influenciado pelos espíritos, quando as ações somos nós. Porque nós temos uma coisa chamada livre-arbítrio, que até o Cristo respeitou. Mas nós observamos que nós erramos e colocamos um defeito nos outros. Os erros nossos estão nos outros. Os olhos materiais só veem os defeitos dos outros, os nossos não. E aí dizem: não deu certo porque eu estava influenciado por fulano, quando está encarnado. Quando é desencarnado, ou que frequenta uma casa espírita, diz: Ave Maria, sofri, eu estava sofrendo influência espírita, mas qual era o meio que você estava vivendo? Foi para um barzinho, bebi, enchi a cara, foi desacatado, um espíritozinho veio, tomou conta de mim, eu agi errado. Olha o meio que você está, meus irmãos. O que é que você está trazendo para dentro de você e dos seus pensamentos? Com que olhos você olha as pessoas que não lhe agradam? De que forma vocês vão julgar essa sentença a essa pessoa? Então, esse mundo que nós estamos vivenciando, meus irmãos, requer muita paz e muito amor dentro dos nossos corações. Uma das causas mais comuns das obsessões é a vingança de atitudes nossas em vidas passadas. Mas quais fizemos mal a alguém, a essa pessoa agora desencarnada, ela vem, né? Ela vem atrás de ou pedir perdão ou nos perdoar, entendeu?
Daí podemos concluir que essas influências não ocorrem só de desencarnado para encarnado, mas também de encarnado para encarnado. Assim que tomamos consciência de que morreu, busca o inimigo no plano espiritual, até no plano físico, em uma vida futura. Ao encontrar, passa a nos acompanhar com a intenção de se vingar. Isso ocorre também entre nós, que estamos no plano físico, quando nos encontramos com pessoas que quase imediatamente nos despertam desconforto e até antipatias profundas, vindo a se tornar adversárias durante a vida. Outra questão é o fato de que, se uma vida passada fizer mal a alguém e inconscientemente não conseguimos nos perdoar, temos um sentimento de culpa e ele vai servir de uma predisposição para sofrer a influência desses espíritos. É como se nos fosse tomado na parede o espírito, um plugue, que se encaixa perfeitamente, porque ele vai atrair todos os pensamentos negativos que você está pensando para ele, para poder se vingar de você. Se na atual existência mantemos a mesma conduta de egoísmo, falsidade, desrespeito pelo direito alheio, estamos abrindo porta para sofrer de forma mais ampla as influências. Agora, todo tipo de vício ou conduta inadequada, o sexo, a bebida, a droga, a maledicência, a desonestidade, atrai espíritos que desencarnaram dependendo ou vinculados à experiência, pois no plano espiritual ainda continua intensa. Os espíritos, mesmo desencarnando com esses vícios, eles continuam sentindo esses desejos. E se eu tenho encarnado esses desejos, ou estou no meio desse mesmo plano que ele frequentava, eu serei apenas um campo magnético para atraí-lo, né? Então, meus irmãos, antes de tudo, manter nossa fé em Deus e buscar o desenvolvimento de nossa espiritualidade, dentro da qual a filosofia ou a religião que tenha melhor se afinidade às nossas crenças. A prece feita com confiança absoluta de que Deus pode interceder por nós é o ponto de partida. Aceitar que a reencarnação, nascer de novo, temos o firme propósito de nos melhorar, de deixar de alimentar pensamentos, sentimentos, comportamentos que nos mantenham nas tendências ruins. Mas se nossos desafetos espirituais nos encontram no firme propósito de mudar, eles podem até continuar a nos influenciar negativamente, mas só pelo fato de direcionarmos e adquirir uma estrutura interna para lidar com essa influência com mais resistência mental e emocional, e a autoridade espiritual que também somos, com o passar do tempo, vendo que nossa conduta é outra, aumentando a possibilidade de que esse espírito veja que realmente estamos buscando novos rumos, nos perdoe e siga seu caminho para uma nova reencarnação. Então, meus irmãos, após decidir por retornar à sua caminhada, esses espíritos aos quais estão ligados por dificuldade do passado vão precisar sempre da nossa ajuda, pois é a forma de repararmos o mal que fizemos a ele. Não podemos tratá-lo como inimigos, e sim como pessoas que estamos devendo algo, uma vez que prejudicamos no passado. Fazer todos os esforços possíveis para nos afastar de vícios e de comportamentos inadequados também vai nos ajudar a diminuir o interesse dos espíritos que querem usufruir de nossas más atitudes. Como não é fácil mudar o comportamento de uma hora para outra, temos que manter firme na determinação de troca de hábitos, mesmo que leve uma vida inteira. Se desencarnarmos um pouco melhor
de quando reencarnamos, já teremos alcançado certo nível de progresso espiritual. Temos sempre que nos encontrar com alguém que desperte uma antipatia gratuita, sem nunca ter nos causado qualquer mal. Podemos ficar até atentos e observar que ao longo do tempo, se temos razão para isso ou não. É a história de estarmos sempre julgando aquelas pessoas que no momento cruzam nossos caminhos de uma forma que às vezes nos desagrada. Não é? A melhor forma de lidar com as influências espirituais é fornecer nossa fé em Deus, para que adquirimos força e mudar nossa conduta, cumprir bem nossos compromissos conosco e com as outras pessoas, respeitando o máximo ao próximo, entendendo os limites das pessoas, porque nós não podemos exigir daquelas pessoas aquilo que ela não tem. Às vezes nós temos um pouco mais de conhecimento sobre certas situações e aquelas pessoas não têm. E muitas vezes a gente prefere se nivelar elas do que calar, emanar uma boa energia, perdoar, ou até pedir desculpa, mesmo que o erro não seja nosso. Aceitar que essas diferenças fazem parte do nosso mundo habitável. Nós não podemos achar que todos estão no mesmo nível e mesmo padrão. Até porque nós vivemos com irmãos encarnados, apesar do século XXII, que ainda tem mentalidade, pensamentos, atitude e atos de quem viveu no século XV, século XVIII, século XIX. Ainda estão em fase de evolução. Se nós já chegamos a esse patamar, benza a Deus, continuamos firmes na nossa caminhada, porque nós não podemos esquecer que nesse processo evolutivo, a caminhada maior é nossa, a responsabilidade maior é nossa. E é nunca perder a oportunidade de fazer o bem para que sejamos capazes de receber o bem de volta. E assim nos transformarmos em pessoas melhores nesse mundo, que tanto necessita de amor. E aí eu volto para o começo da fala, quando eu coloquei que o Cristo, quando se propôs a nascer no seio de uma família, é porque ele queria trazer o amor maior. Ele caminhou dentro da família como sendo a sementeira desse amor. A multiplicação. Na sua caminhada, quando saiu no processo seletivo dos seus profetas, ele não saiu escolhendo os melhores. E ele pregava e dizia, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Então, nós somos apóstolos do Cristo também. Quem está dentro de uma casa espírita também tem que ter consciência que ele tem que pregar, tem que multiplicar, conforme o Cristo falou. Ide e evangelizai. E nós estamos evangelizando, meus irmãos? Não estamos evangelizando, Nacional. Infelizmente. Mas por quê? Por isso, por aquilo, por aquilo, por aquilo, por aquilo. Obsessão. Desvia da sua conduta. Mas tudo isso causado por quê? Por quê? Porque nós não estamos coligados ao amor do Cristo. Nós estamos ligados com o amor próprio dos nossos objetivos pessoais e materiais. Então, nós temos que voltar para a seara do Senhor e refletir dentro dos nossos conhecimentos e nosso processo evolutivo, aonde eu tenho que me melhorar, aonde eu tenho que ajudar o meu irmão dentro do seu processo evolutivo, o ajudar, o acolher, o perdoar. Quanto mais nós ficarmos preocupados com as influências dos espíritos, menos nós temos atitudes que vai engrandecer os nossos irmãos.
tanto encarnados como desencarnados. Porque o Cristo disse que os exemplos arrastam. E nós precisamos desses exemplos dentro do seio da família, dentro do nosso trabalho, dentro da nossa conduta moral, dentro do nosso processo evolutivo, fora e dentro da casa. A prática da caridade é a forma mais segura de você se vigiar, sem deixar que os valores materiais se sobreponham sobre os valores espirituais. Quando partirmos daqui, meus irmãos, para o novo mundo, o que é que vamos encontrar? O que é que nós vamos dizer? Assim, a gente vai ter que estar de frente para o Cristo, de frente para a luz espiritual e dizer: Senhor, não cumpri a minha missão. Qual a razão que você não cumpriu essa sua missão? Eu te dei a oportunidade de conhecer uma doutrina maravilhosa, fantástica, transformadora, uma doutrina que o faz te elevar, edificar como ser humano, como espírito. Mas, infelizmente, muitas vezes nós nos desviamos dessa conduta porque não deixamos que a reforma seja a nossa âncora no nosso processo evolutivo. E eu agora deixo vocês à vontade para qualquer pergunta que eu possa ajudá-los. Agradeço a todos vocês a oportunidade e espero revê-los em breve. Joaquim levantou a mão. Pode ligar o microfone. Como o Nacional está falando da obsessão, né? E hoje uma grande parte das obsessões é a auto-obsessão, né? Que nos leva ao maior sofrimento. Que a auto-obsessão, hoje, ela toma conta da maior parte dos obsessores. São aqueles pontos que, como diz que era a menina que foi a médica que codificou o livro dos Espíritos, né? Hermance de Flu, ela diz o seguinte: não abandone seu velho, dê a mão a ele, traga junto com você, porque senão ele vai te levar junto com ele. Então, o que acontece? Por que nós aqui estamos na Terra? Ao desencarnarmos, vamos para um planeta mais primitivo. Porque nós temos nossas personalidades, que estão nas zonas umbralinas, e eles encarregam a gente. Nem que você queira não ir, mas você vai. Entendeu? É um processo muito interessante dessa parte, quando você começa a estudar as personalidades, o que nós fomos, o que nós fizemos na nossa vida, que todos aqui nós estamos no planeta Terra, de expiação e prova, como disse o nosso mestre Nazionel. E dentro desse planeta, nós fomos jogados aqui no país chamado Brasil. O Brasil é o hospital do mundo, todos os estudantes. Acho que caiu, Cláudio. Possivelmente caiu. Temos um minutinho ainda. Quem quiser participar, só levantar a mão, ligar o microfone e contribuir. Ô, Regina. Regina, pode falar. Boa noite, Regina. Boa noite. Deixa eu mostrar meu rostinho lindo aqui no vídeo. Fique à vontade, irmão. Você não acha que as casas espíritas estão deixando a desejar em termos de estudos mais profundos dessa questão do autoconhecimento? E a gente estuda muito assim, claro, tem que estudar os livros da doutrina, isso é óbvio, né? A gente tem que ter também esse momento, mas que os livros que transmitem, que aprofundam na questão do voltar para dentro, para se autoconhecer, ver a sua realidade, quem você é, o que você sente de verdade, não o que você apresenta para o mundo. Né? Eu falo muito da questão da série psicológica de Joana, que trata Sim. disso especificamente. Então, eu acho assim que as casas espíritas hoje em dia não estão muito ligados ainda nisso. Isso, para mim, é fundamental nesse momento de transição, de busca por essa transformação. E se você não se transformar, a sociedade jamais vai deixar de ser o que está sendo, o que está mostrando, que é muito, muito doente, né?
Então, o que você acha sobre isso? Eu concordo com você, Regina. Há uma necessidade muito grande nos estudos das casas espíritas aprofundarem mais, inclusive, o processo de autoconhecimento, né? E uma das coisas que a gente tem notado nas casas espíritas também é que se preocupa em estudar muitas obras básicas, e dentre as obras básicas, muitas vezes, não tem a pregação do Evangelho como uma fonte de luz para dentro da casa. Algumas casas vão estudar o Livro dos Espíritos, o ERD, alguns aprofundamentos mais sobre a doutrina, mas o Evangelho está ficando um pouco para trás. Porque esse Evangelho, ele nos convida todos os dias ao autoconhecimento, a uma alta reflexão, né? É um pilar energético da casa, se chama Evangelho, né? É aquilo que o Jesus falou, né? Orai e vigiai. Mas nós não estamos fazendo isso. Nós estamos entrando nas casas espíritas, muitas vezes, para ver a parte mediúnica, né? Eu quero participar da mediúnica, eu quero ver efeito físico, eu quero ver comunicação, eu quero ver... E o conhecimento? Fica onde? Né? Essa transição de conhecimento, ela tem que ser paliativa, não, ela tem que ser programada. É um processo de programação que você tem que fazer, mas um processo sadio, aonde esse conhecimento ele tem que ser, como a gente chama aqui no interior, o Cláudio deve saber bem, desbulhar esse feijão. Porque não adianta você pegar, botar o feijão com casca e tudo dentro de um tacho e cozinhar e dizer que ele está bom. Então, a pesquisa é válida, o estudo é válido, as obras básicas, as obras complementares, o aprofundamento, mas eu acho, no princípio de tudo, sempre, a transição principal é conhecer o Evangelho. Porque o Evangelho, você leva ele para da porta do centro espírita para fora. É a sua prática diária, é a sua reforma diária. Os outros livros básicos, ele vem como conhecimento, vem agregando as suas ações. Mas o Evangelho é a base. Isso que eu penso, Regina. Falando mais um pouquinho, desculpe, como você falou das obras básicas, realmente o Evangelho é fundamental, tem que ser o livro de cabeceira nosso, além do Livro dos Espíritos. E no Livro dos Espíritos, Santo Agostinho está lá falando do conhece-te a ti mesmo, né? Então, a gente não pode esquecer disso. E na Gênese, está lá no final, no capítulo 18, vamos lá, os tempos estão chegados, a gente precisa estar atento para isso. Né? Por isso que eu cito esses livros e acho que a gente está realmente ficando para trás. Claro que, Cláudio, né, eu não sou ninguém aqui, né, para ficar falando demais, mas eu agradeço demais o que você trouxe de estudo, porque é exatamente isso que a gente precisa ouvir. Né? Está sempre sendo chamado a reflexão para esse processo de autoconhecimento, de evolução moral que o Evangelho traz, né? Principalmente, né, na terceira parte dele, que vai falar disso, das lições morais. E se a gente não aprender as leis, não vivenciar as leis divinas, não praticar, não vai. E como o Cláudio está sempre falando, o BIP é fundamental, a gente não pode esquecer do BIP, porque ele traz exatamente esse processo de olhar para si e se ver no outro. Né? Se a gente não conseguir se ver no outro, a gente nunca vai aprender a evoluir moralmente, espiritualmente, e a gente vai ficar navegando nesse mundo de mágoas e tristezas, né? De provas e expiações. Né? Como é que eu vou passar por esse mundo de provas e expiações se as provas existem exatamente para que as expiações aconteçam? Mas nós estamos vivendo, para quem é da área do direito, sabe que o símbolo do direito é uma mulher com os olhos vedados e uma balança por um lado. A partir do momento que a gente conseguir tirar essas vendas dos olhos da gente encarnados e conseguir equilibrar as ações do mundo, aí nós estaremos preparados para fazer a transição. Né? Por isso que o Cristo disse, a verdade nos liberta. E essa verdade nós temos que buscar dentro da gente, através dessas informações que estão vindo, que estão chegando nesse processo evolutivo.